eu já pensei, eu já sei o que eu quero. Agora eu vou entrar, o comportamento ele já me leva para a fase do planejamento. Agora, a ideação suicida refere-se a considerar: e se eu me matasse? E se eu tirar a minha própria vida? Ela começa a considerar: será que faria falta alguém? Será que a minha ausência traria alguma dor, traria alguma comoção? As pessoas sentiriam falta de mim? Ou, mas quer saber, não vou fazer falta para ninguém mesmo? E ela começa a considerar o suicídio. Pode ser a solução para os meus problemas. Porque até agora eu sofro e ninguém está nem aí para mim. Essa ideia começa a amadurecer. E a nossa intenção é aparar o indivíduo aqui. O que é ideação na psicologia? A ideação suicida, também conhecida como pensamento suicida, consiste em pensar sobre suicídio. Ideação remete ao pensamento sobre o suicídio. Na ideação suicida nem sempre há o desejo de morte. Deseja-se a eliminação do sofrimento e não da vida. Olha o fato: nem todo mundo que pensa em suicídio comete suicídio. Não é porque a pessoa está pensando em suicídio que ela é de fato suicida. Ela pode ser dissuadida deste pensamento, ela pode ser socorrida, porque ela deseja muitas vezes não a morte, mas o alívio do seu sofrimento. É a busca pelo alívio do sofrimento que a faz pensar na ideia de suicídio como solução para sanar essa dor, seja essa dor emocional, psicológica, ou levada para outro transtorno ou trauma passado ou presente. A ideia, o pensamento, a consideração se dá em o desejo de fazer parar a dor. Se ela entender que o único meio de parar essa dor é ceifando a própria vida, ela fixa essa ideia e parte para o planejamento. Existe um CID para a ideação suicida? Olha, a pessoa pensar em suicídio não é frescura, como nós já vimos, com licença da expressão, mas tem que martelar em cima disso. A pessoa que fala em suicídio, a pessoa que pensa em suicídio, a pessoa que dá sinais de suicídio, não é frescura, não é chilique, não está só querendo chamar a atenção, está dando show, quer só chamar a atenção, ignora. Não faça, não é essa a ideia. A pessoa está em crise, a pessoa está sofrendo, tanto que é chamada de vítima. A pessoa em crise suicida é uma vítima que está passando por um momento turbulento, um momento de sensibilidade, de fragilidade emocional ou psíquica. E por isso, na classificação internacional de doenças do CID, a ideação suicida é classificada como sintoma de transtorno mental, incluindo depressão, transtorno de ansiedade, transtorno psicológico. Olha o CID aqui da ideação suicida, é o CID-10 incluído no código C91. Ou seja, quando uma pessoa vai para um tratamento psicológico e o psicólogo identifica que essa pessoa está na fase de ideação suicida, há um CID para isso. Ela já está classificada para ser encaminhada a um tratamento e acompanhamento psicológico. Ou seja, no trabalho já não vai poder tratar de qualquer forma. É uma pessoa que precisa de atenção, necessita de cuidados. A ideação é a etapa dedicada à formação de novas ideias. Ideação, no contexto geral, é quando eu começo a conceber ideias no meu mundo. Eu começo a fomentar as ideias. Eu começo a decidir o que eu vou fazer. Eu começo a não parar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu começo a entrar no campo da ideação. Eu começo a pensar no que eu posso fazer para alcançar os meus objetivos. A ideação, no contexto geral. A ideação suicida é todo o processo de formulação de ideias e pensamentos que me levam a pensar mais fatiguamente no processo suicida. Ok? Tranquilos? Vamos adiante? A ideação suicida ela se divide em 3 estágios, ela tem 3 características. Ideação não é pensamento, não está na base de considerar a formulação das ideias. A ideação suicida ela se encontra em 3 estágios: ambivalente, impulsivo e fixo. Não necessariamente nessa ordem. Uma pessoa em ideação suicida,
cometer suicídio. Já ouviram falar da queda da Bolsa de Nova York? O que aquilo causou em muitos empresários daquela época? E subiram no alto do prédio do Empire State, e foi uma verdadeira chuva de pessoas. Aqueles camaradas entraram na ideação suicida e encontraram-se na fase impulsiva, não contemplando uma possibilidade de reverter aquela situação, imaginando que, perdendo todo o capital que tinham sob sua responsabilidade, não teriam como acabar com as consequências daquele fato. Logo, a única saída para aquele momento de dor e agudo sofrimento era precipitar-se prédio abaixo. Acabou o sofrimento, encontrei a solução do meu problema. De maneira impulsiva, precipitava-se para a morte. Esse é o indivíduo impulsivo. A ação, o gatilho, o fator de risco é altamente preponderante para que ele tome uma ação impensada. Eu falei ontem sobre a Ioná, que foi aquela jovem de 15 anos que, por algumas frustrações na escola, na sua vida social, uma menina de 15 anos, precipita-se do prédio onde morava, no 15º andar. Ela não era muito bem aceita nos círculos sociais da escola, os seus canais de YouTube, a sua rede social não era muito popular, e ela entendeu que não era relevante e decidiu suicidar-se. Lançou-se do 15º andar e sobreviveu. Contudo, ela ficou tetraplégica. E nisso, ela entendeu que aquilo foi uma atitude impulsiva. Ela não pensou nas consequências. Como é que ela fala no blog dela? Como é que eu pude, com 15 anos de idade, por conta de aceitação dos outros, e não me aceitava, porque eu não estava sendo aceita, incluída no grupo, eu pensei em tirar a minha vida. E agora ela se dedica, através de um blog, para mostrar para as pessoas que o suicídio não é saída, não é solução de problemas. Ela usa o seu testemunho para mostrar que há possibilidade, há capacidade, há sim solução para os seus problemas fora do suicídio. Você é capaz de levar uma vida, ainda que não dependa da aceitação do círculo social, ainda que não dependa da aprovação de um determinado grupo de pessoas. E agora ela passa essa mensagem. Tetraplégica, mostra a sua rotina, ela fala assim: olha, isso aqui é resultado de uma atitude impensada. Alguém que agiu de maneira impulsiva. E aqui nós chegamos também no ponto mais crítico da ideação suicida. É aquela pessoa, a palavra fixo já me remete a rigidez. É tanto que em algumas literaturas você pode encontrar essa frase como fixa ou rígida. A pessoa que já tem a ideação suicida concretizada. Está fixo, é rígido. Nada que você possa dizer vai tirá-lo deste pensamento. A possibilidade de converter, de reverter a pessoa que está aqui é muito baixa. Porque geralmente a pessoa que está aqui, quando você sabe, já é notícia de que cometeu o suicídio. Durante o curso, não foi que nós tivemos aquela notícia do rapaz que, dentro de um carro preto, lá próximo ao CPA, atirou contra a ex-namorada, ex-esposa, e se matou dentro do carro. Quando o pessoal ficou sabendo, ouviram os tiros, foram lá, já não tinha o que fazer. Esse camarada estava aqui. Ele ligou para eles, marcou um encontro, disse que queria conversar. Quando ela entrou no carro, ele atirou nela e atirou de si próprio. Não mandou recado, não mandou mensagem, não deixou bilhete. Ele queria resolver a situação com o homicídio e suicídio. Essa é uma pessoa classificada como suicida-homicida. O fator de risco dele, o gatilho dele, era um relacionamento frustrado. E a única solução para resolver esse problema que ele encontrou foi tirando a própria vida e tirando a vida da sua ex-companheira, dizendo: se não é comigo, não é com ninguém. E ele entra nessa fase fixa, não há outra solução. E ele marca um encontro, engana a ex, atira para matar e comete o suicídio na sequência. As etapas não são etapas, são momentos da ideação suicida em que a pessoa pode se encontrar. Você pode encontrar uma pessoa que está com o pensamento suicida fixo, impulsivo
ou ambivalente. É muito importante. A pessoa pode migrar entre esses, estado ambivalente, pular para o impulsivo até chegar no fixo, ou da ambivalência já pular para o fixo, ou do impulsivo regredir para o ambivalente, do fixo regredir para o ambivalente. Vai depender dos fatores de riscos e fatores protetivos. Ok? Vamos para uma conscientização. Uma conversa calma e sem julgamento é fundamental para observar os sinais, para observar os sinais fora do normal. Sinais fora do normal. Fulano é sempre alegre, fulano é sempre comunicativo. De repente esse ritmo começa a diminuir. De repente quem era muito comunicativo começa a ficar mais reservado, começa a falar menos, começa a se retrair mais, atento para esses sinais fora do normal, que apontam para determinada pessoa, apresentem indícios de comportamento suicida. Pode ser, pode não ser, mas na dúvida, dê mais atenção. Dê mais atenção. É claro que você não vai chegar abarcando a pessoa, ele está pensando assim, mas vai ficar pensando contigo. Seja cauteloso. Ouvir, escuta ativa, sempre partindo da comunicação, da conversação. Escutar, dar ouvido, se prestar ao mundo, dar atenção genuína. O que é dar atenção genuína? É você mostrar que de fato está preocupado com aquela pessoa. Não é aquele, e aí como é que está? Tudo bem, está tudo bem, então beleza, tchau. Vi lá, estou preocupado com o fulano. Nada. Preocupação genuína. É uma mensagem, e aí como é que está hoje? E aí, como é que está? Bora conversar? Chega aqui, vamos tomar um café. Como é que foi o seu dia? Demonstre preocupação genuína. E quando essa pessoa começar a falar, escute. Escute. Não tenha uma crise de forte engano, não. Comece a contar as suas histórias. Ouça. Essa foi a forte engano. Mesmo que não nada por fora. Ouça. Ouça. Quer aprender a captar os sinais indicativos de suicídio? Prepare-se para ouvir. Ok? São formas de demonstrar o verdadeiro, que verdadeiramente nos importamos com pessoas ao nosso redor e nos torna capazes de perceber seus problemas e atuar como agentes empáticos e solidários. Seja um agente empático. O que é ser empático? Empatia. O que é ter empatia? É ser empático. Se colocar na posição que o outro está se sentindo. Enxergar a situação com os olhos daquela pessoa. Me colocar no lugar daquela pessoa pode deixar um pouquinho de brecha. Só me colocar lá. Eu estou aqui. Uma coisa é eu me colocar no lugar dessa pessoa. Agora, quando eu enxergo com os olhos dessa pessoa, eu estou sentindo a dor que ela está sentindo. Às vezes, me colocar no lugar onde ela está não vai me fazer sentir o que ela está sentindo. Agora, quando eu olho pelos olhos dela, o negócio é diferente. Seja empático, se coloque no lugar do outro, beleza, estou aqui. Parece que é assim. Agora, quando eu começo a olhar com os olhos da pessoa, e é tudo isso. Eu não imaginava que fosse assim. Isso é ser empático. Sentir. Olhar com os olhos da pessoa. Não colocar os meus olhos no lugar daquela pessoa. Professor, você acredita que isso só é possível do meu lado para o outro? Sem dúvida. Como é que eu vou conseguir enxergar com os olhos daquela pessoa se eu não sou capaz de ouvir o que ela tem a me dizer? O que, que vai me dar o pano de fundo? A escutativa. Compra. Tinha um programinha antigamente na Rede Record, fala que eu te escuto. Ainda tem? Glória a Deus. Fala que eu te escuto. Da Universal. Quando eu estava militar do Exército, tinha algo que eu estava ali na Vila da Farpá, era o que
ficava ali ouvindo os problemas das pessoas. E eu imaginava, não é tão ruim ficar em pé 2 horas aqui, tem gente pior que eu. Fala que eu te escuto. Quando você se dispor a ouvir, você vai encontrar pessoas dispostas a falar. E aí sim você vai estar numa condição de ser empático e solidário. Mas isso é uma decisão sua. Ninguém vai te obrigar a ser assim. E detalhe, quando você se colocar nessa posição, seja longânimo, viu? Quando você decidir emprestar os ouvidos, não seja impaciente. Tá, irmão, diz aí o que é. Perdeu. Nunca mais essa pessoa te ouviu. Agiliza aí, tá, já falou isso 500 vezes. Conta qual é o problema. Misericórdia. Não, era só isso mesmo. Muito obrigado por ter me ouvido. Vá ouvindo Satanás. Então, meus irmãos, às vezes a pessoa só precisa disso, atenção genuína, para se abrir ao diálogo. Pequenos gestos, mas na verdade importantes ações que mudam o dia de quem se sente desamparado. Lembra dos 4 dedos do suicídio, né? Desamparo, desespero, desesperança e depressão. Esses 4 meses podem jogar uma pessoa no poço do suicídio, do qual você pode ser a porta de salvação que pode tirá-la de lá. Sinais que, ao serem notados, precisam de atenção. E agora, José? Aqui, comportamento retraído, dificuldade de relacionamento interpessoal. A pessoa que se exclui demais, a pessoa que se retrai demais, está no meio do povo, mas no meio do povo está sozinha. Atente para esse comportamento, para esse sinal. Isso já é um sinal que vem alertar aqueles que estão prestando atenção às pessoas que estão ao seu redor. Alteração no quadro de doença psíquica. Essa pessoa já tem um quadro de enfermidade. Ela pode alterar, e nessa alteração você tem que estar atento para perceber essas mudanças que podem ser sutis ou violentas. Nós precisamos estar com os ouvidos aguçados, com o coração aberto, os olhos bem atentos para enxergar esses sinais. A pessoa já tem uma doença psíquica, e essas alterações, nós temos que ter essa sensibilidade para captar essas alterações, como é o caso da pessoa que tem um transtorno borderline, o bipolar. O borderline vai oscilar muito mais entre as emoções. O bipolar vai ter os seus pontos máximos da hipomania e a qual é o máximo da pessoa bipolar? Ela vai estar no ápice do seu pensamento, da euforia e hipomania. São os 2 momentos da pessoa bipolar. E qual é o mais perigoso? A euforia. Porque na euforia ela está aqui, eu sei, eu consigo, eu sou o cara. E quando ela começa a cair, eu não sou tão forte, eu não estou conseguindo. Misericórdia, eu pensei que ia, e o pensamento suicida aparece nesse momento e pode jogar para a impulsividade de cometer o ato suicida. O momento mais perigoso do bipolar não é a hipomania, porque aquele já está na fossa, é quando ele está no ápice, ele está aqui em cima, onde ele pensa que nada é impossível, e quando ele começa a cair do nada impossível, é onde ele se sente mais falho, porque estava no meu alcance, eu não consegui pegar. Que imprestável sou eu. É aqui que nós temos que ter cuidado com o bipolar. Ok? O alcoolismo, ansiedade ou pânico, mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão ou apatia. Ao contrário da empatia, uma pessoa apática é aquela que não está nem aí com nada, não quer saber de ninguém, e se dane o mundo, meu nome não é Raimundo, então não quer se envolver, não quer fazer parte. Devemos ter cuidado com esse tipo de pessoas, porque estão
se já estão longe do convívio, se a interação já não lhe é necessária, que diferença faz? Está ou não está? Viver ou não viver? Não faz mais influência alguma, não tem necessidade alguma. Nós somos seres criados para a interação. Se a interação não nos é mais objetivo de vida, resta somente o suicídio. Tentativa de suicídio anterior, a pessoa já tentou uma vez. Como é que ela saiu dessa situação? Ela foi resgatada? Ela passou por uma intervenção de contenção física? Ela passou por uma intervenção comunicativa? Ela foi convencida a não cometer o suicídio? Ela foi arrebatada do suicídio? Ela queria, só não se matou porque alguém foi lá e arrebatou? Tem que ver o que foi que causou essa tentativa de suicídio. Tem que estar atento, porque quem tentou uma vez não quer dizer que sempre será um tentante. Não é porque a pessoa cometeu uma tentativa de suicídio uma vez que eternamente ela vai ser um tentante de suicídio, mas é um fator de risco. Eu preciso estar mais atento, eu preciso ser mais sensível quanto aos quadros emocionais que essa pessoa vai representar. Odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha, a pessoa que se diminui. Todo mundo é mais importante do que ela. Se todo mundo é mais importante do que eu, no meu espectro, então eu não faço relevância para ninguém. Logo, a minha inocência também não vai influenciar em nada. Essa pessoa está mais próxima do processo de suicídio. Perda recente importante, morte, divórcio, separação, perda de emprego, perdas econômicas. Quem aí surfou no ano do Bitcoin, do Privilege, do Telex Free? Teve gente aí que deu cabo à própria vida porque viu o seu dinheirinho preso, ou viu o seu dinheirinho voando ou virando pó. Pessoas que apostavam tudo em seus comércios e quando viram a impossibilidade de ter o seu retorno almejado, entenderam que não eram capazes de fazer mais coisa alguma e acabam suscetíveis ao pensamento de suicídio. Histórico familiar de suicídio, a pessoa nunca cometeu, mas já tem alguém na família que tentou, tem alguém na família que já cometeu suicídio. Isso pode ser um fator de risco para essa pessoa entrar na ideação de suicídio. Identificando sinais, existem frases, comentários em redes sociais, comportamentos, postagens e fotos que tornam-se verdadeiros alertas aos quais devemos estar atentos. Nós nos deparamos com isso todos os dias ou não? Basta estar atentos. Nós tivemos durante o curso um colega que fez uma postagem que foi um grito, não foi, Kelly? E a Kelly viu e falou assim: olha isso aqui. Mas não é como a letra de uma música, não é uma letra de uma música. Quem não posta a letra de música na rede social? Mas o conteúdo da letra da música, a parte que ele postou, o histórico dele, o histórico psicológico dele, o histórico de situações anteriores, ligou o sinal de alerta de quem estava atento. E fizemos uma abordagem. E graças a Deus a Kelly estava ali atenta e foi uma ferramenta empática através de já durante o curso, pôs em prática a escuta ativa, a escuta com intervenção comunicativa e conseguiu conversar com esse camarada, conseguiu estabilizá-lo e só largou quando ele já estava ok. Isso foi uma experiência maravilhosa durante o curso, onde nós fomos capazes de enxergar, eu fui capaz de enxergar alguém pondo em prática aquilo que estava aprendendo e obtendo sucesso. E vimos que isso aqui não funciona. É possível você ser uma ferramenta de resgate de uma pessoa que está pensando em suicídio. Quando você aprende a identificar os sinais e se dispõe a agir de maneira empática e solidária. Muitas pessoas não têm conhecimento sobre como identificar os riscos de suicídio e em outras pessoas, de sua família, do seu trabalho e do campo de convivência social. O sofrimento é próximo, mas para quem não tem experiência, treinamento ou não sabe o que procurar, é muito difícil ou impossível agir preventivamente.
Se eu não tenho o mínimo de empatia, esses sinais que estão sempre próximos serão impossíveis de serem detectados. Serão invisíveis, inaudíveis, intangíveis. Vai passar batido. E aí nós vamos nos deparar com a situação. O suicídio nunca imaginei. Quem diria? Nunca deu sinais. Deu. Só que muitas vezes nós não temos a capacidade para captar estes sinais. Assim é importante saber que muitas pessoas em crise suicida dão sinais de alertas antes de tentar. Os sinais sempre estarão presentes. Sejam eles sinais verbais diretos, indiretos, ou comportamentos diretos e indiretos, que nós vamos ter agora. Existem dois tipos de sinais: os sinais verbais e os sinais comportamentais. E dentro desses dois tipos de sinais, eles se subdividem em sinais verbais diretos e indiretos e sinais verbais comportamentais diretos e indiretos. E eles podem migrar e combinar-se. A pessoa pode dar um sinal verbal direto com um comportamento indireto. Pode apresentar um sinal verbal indireto e um comportamento indireto. Eles podem alternar entre si. Aqui em espanhol, a literatura que eu tirei foi do trabalho do coronel do Corpo de Bombeiro, Edith Paixão, que foi quem nos deu esse curso de atendimento de suicídio. E ele apresentou esse livro como tese de um dos seus trabalhos de graduação e pós-graduação. E me cedeu a autorização para usar esse material e não valia a pena traduzir porque é bem direto, né? Então, sinal verbal direto pode migrar e evoluir para o sinal indireto. O sinal comportamental indireto temos o sinal de comportamento direto e indireto. Quais são os sinais verbais diretos e indiretos? Sinais verbais diretos é quando a pessoa explicita aquilo que ela está sentindo. É explícito, ela fala: eu quero morrer. É um sinal direto ou não? E um sinal indireto nessa mesma frase: eu quero dormir para cima. Cuidado quando você vê uma pessoa falando isso. Opa, sinal verbal indireto de uma pessoa em ideação suicida. Ela está no campo do pensamento, formulando uma ideia de que a sua vontade de não estar mais presente pode indicar uma tentativa de solucionar o seu sofrimento por intermédio do suicídio. Tranquilo? Outro sinal direto: eu prefiro estar morto. Se você ouvir isso, você não vai entender que essa pessoa está pensando em suicídio. Agora, se você ouvir: eu quero desaparecer. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer isso? Ou quem aqui nunca disse isso? Eu queria sumir. A sensibilidade em identificar esse sinal entre uma simples expressão e uma ideação é aqui que o empático vai se revelar. Observar com os olhos da pessoa. Estou cansado, eu queria assumir. Ou então, estou cansado, eu queria assumir. Tem diferença? Se eu faço assim, estou cansado, eu queria assumir daqui do meu céu. Vou chegar assim para você: Renato, eu estou cansado, eu assumi. Qual dos dois está pensando, possivelmente pensando em suicídio? O primeiro ou o segundo? Você conseguiu sentir o peso na fala? Conseguiu sentir a dor na fala? Conseguiu sentir o sofrimento na fala? Conseguiu entender que a dor pode ser visível, tangível e às vezes até o tangível, palpável? É capaz, é possível sentir a dor de quem está sofrendo. Basta estar. Eu me mato. Eu não suporto mais nada. Eu mato essa pessoa e depois me mato. Suicida homicida. Eu sou o fardo. As pessoas seriam mais felizes sem mim. Sinais diretos, sinais indiretos. Atentem os ouvidos, abram os olhos e estejam com os corações abertos para poder
poder sentir a dor e o sofrimento de quem está ao seu lado. Junto com os sinais verbais, nós temos comportamentos. Comportamento direto, marcas de automutilação. Aqui a pessoa não está falando, ela está demonstrando. Sinais verbais, comunico, verbalmente, eu expresso com a fala. Sinais comportamentais, esse precisa de mais atenção ainda, porque aqui você vai ter que estar muito atento. A pessoa parece mutilada, olha a baleiazinha azul mandando lembrança para a gente de novo. Menina parecendo cortada, se cortando no estilete, com arame facado, fazendo desafio maluco, cortando, se azunhando. Comportamento direto. Comportamento direto, entrega seus bens pessoais. A pessoa que é apega às suas coisas, começa a se desfazer de suas coisas sem motivação, sem aparente motivação. Eu confesso a vocês que eu sou um colecionador de Hot Wheels. Lembra que esse caminho pequenininho? Hot Wheels, vai cá, me arrumar. R$15 cada um. Dói, mas eu quero. Quando eu compro os que eu quero. Quer me dar um presente? Você não vai errar. Pode me dar um Hot Wheelzinho que queira. Você não vai errar. Agora, imagina que um dia começar a distribuir seus Hot Wheels. Não, pega esse aqui para ti. Eu tenho uns que ainda chamam embalagem, são os mais raros que eu tenho. Não toque. Não pegue. Não peça para dar para o seu filhinho quando você for visitar a minha casa e encontrar dentro da minha estante fechada. Pode dar para o menino? Não. Não pode. Mas é um brinquedo. Não é um brinquedo, é um colecionável. O brinquedo está ali no chão, Daniel. Mordido, mastigado, babado, quebrado. Vai brincar com aquele lá. Aí, do nada, já começa a distribuir os seus Hot Wheels. Depois é errado aí. Está se desfazendo de bens pessoais. Tem gente que começa a dar dinheiro. No dia de hoje, fica atento. Fique esperto. A pessoa começa a abrir mão dos seus bens, daquilo que ela tem de precioso. E dependendo do que você pode ser um agulheiro, começou a distribuir suas agulhas. Se aquilo representa algo de valor, e a pessoa começa a abrir mão daquilo, atente para este sinal de comportamento indireto. Exposição física direta, voluntária, e risco iminente de morte. A pessoa começa de fato se colocar em situações de risco, não ligando para a sua própria segurança. E um sinal indireto é a negligência com segurança física, por exemplo, nadar no perigoso mar, desacompanhados, sem colete de salva-vida. A pessoa não sabe nadar direito e vai no meio de uma madeira, sem colete. Está procurando alguma coisa. Um sinal indireto é ela deixar de ter pequenos cuidados com a sua própria segurança. Andar de carro sem cinto pode ser um sinal de comportamento direto. Um sinal indireto é a pessoa apresentar-se a esse risco de maneira mais perigosa. Ok? Com a intenção de realmente cometer suicídio. Viram um caso de um rapaz no mês passado, que ele ficava se jogando na frente de uma carreta, até que o carreteiro decidiu ir embora e o cara conseguiu se precipitar embaixo das rodas e consumou o suicídio. Isso. Dá para quem viu o vídeo, dá para ouvir. Aquele carreteiro não podia ter parado no caminhão. Ele não podia ter saído de dentro do caminhão. Cada acelerada que ele dava, o rapaz saía da frente de uma roda e se colocava na outra. Ele virava para a esquerda, o camarada ia lá e ficava na roda da esquerda. Ele estava aqui, ó, com a intenção de realmente cometer suicídio. Comportamento direto. Mudança repentina de comportamento sem uma explicação plausível. Por exemplo, uma pessoa pacífica se torna agressiva rapidamente. Sinal de comportamento indireto. Ela está na ideação impulsiva. Lembra? Ideação, formatação de ideias, gerando ideias, pensamentos de maneira impulsiva. Ela começa aqui a colocar a vida em risco, saindo de uma situação comumente pacífica para algo agressivo de maneira repentina. Algum gatilho foi acionado aí. Abuso desproporcional, desenfreado de álcool ou produtos químicos
pessoa está bem de vida, começa, vou fazer um testamento. E começa a espalhar essa ideia testamentária. E começa até a consultar a pessoa: o que você gostaria que eu deixasse para você no dia da minha morte? Fique atento com pessoas com esse tipo de ideia, com esse tipo de conversa. É comum as pessoas dizerem: a gente vai deixar alguém para mim quando bater as botas. Agora, quando a pessoa chegar assim: o que você gostaria que eu deixasse para você? Tu gosta disso? Isso aqui eu vou deixar para ti. Quando eu morrer, eu vou deixar esse tempo sobre os teus cuidados. Isso é um sinal de comportamento direto. Ao tentar reduzir o risco ambiental da consumação do suicídio de algum familiar, é necessário trabalhar também a tríade da vida. Qual é a tríade da vida? Demonstração de compaixão e empatia, criação de esperança e fortalecimento da conexão. Demonstração de compaixão e empatia, criação de esperança e fortalecimento das conexões, seja familiar, interpessoal ou social e comunitária. Essa é a tríade da vida. Eu dou suporte através da esperança, eu firmo a conexão desse indivíduo com algo ou com alguém e demonstro compaixão. Eu estou dizendo: eu me preocupo com você, tem alguém preocupado com você, e ao momento que tem alguém preocupado com você, eu estou criando um vínculo de esperança para que aquela pessoa tenha uma vida próspera, uma vida possível de alcançar objetivos que ainda não foram alcançados, e um fortalecimento de toda esta conexão, inserindo o indivíduo no meio do qual ele está se eximindo, se retirando, se esvaindo. Ok? É necessário que cada um de nós seja paciente e apoie as pessoas ao seu redor, sempre que possível. Quando você achar que não tem capacidade e possibilidade, não entre nessa seara. Não entre, porque você pode se tornar um fator de risco. Não é porque eu fiz seminário, agora eu tenho que ajudar, né? Não faça isso. Quando possível, se você identificar que não é capaz de ajudar, não se proponha a fazer algo que você não se sente capaz de fazer, porque você pode estar contribuindo para o avanço do pensamento de destruição daquela pessoa. Porque fatigamente você vai dar um mau conselho, você pode dar um mau testemunho, você pode despertar, acionar gatilhos naquela pessoa, ao invés de revelar as suas âncoras. Por outro lado, quando nos encontramos numa situação difícil, não devemos hesitar. O que a gente não pode hesitar? Buscar, pedir e receber ajuda. Eu não posso me privar dessas três coisas: buscar, pedir e receber. Não é vergonha buscar auxílio, não é vergonha pedir socorro, não é vergonha receber ajuda. Não é vergonha. Muitas pessoas entram em crises suicidas porque não têm a coragem de aceitar a ajuda, não têm a concepção de que ela também é uma pessoa que precisa de socorro. Não podemos, nessa hora, nós temos que evitar ao máximo a prepotência do ser. Eu sou autossuficiente, eu só preciso de mim mesmo. O homem é uma ilha. Não. Uma ilha está fadada à solidão. Uma ilha está fadada ao derrotado. Uma ilha só recebe aquilo que é levado até ela quando alguém ou alguma coisa decide levar a ela. Agora, quando eu estou conectado, quando eu estou fixado em algo, quando eu tenho uma relação, eu recebo, eu oferto, eu busco, eu encontro, eu auxilio e sou auxiliado. Ok? A solidariedade é uma base fundamental na luta contra o suicídio. Seja solidário. Seja como o exército brasileiro, um braço forte, mão amiga. Essa frase muito me inspirou quando eu ministrei. Braço forte, mão amiga. Mas eu quero fazer parte disso. Fui lá para a mata. Olha aí, alguns sinais que nós vamos identificar. Aqui
mais sentido. Isso aqui não são frases tiradas das redes sociais de pessoas que tentaram o suicídio. E algumas dessas frases foram ditas por pessoas que cometeram o suicídio. Então isso não é verdade, isso é um fato. Associados a esses sentimentos, nós temos a depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero. São os 4D do suicídio. Uma pessoa em depressão, ela se sente desamparada. Uma pessoa desamparada não tem mais esperança. E uma pessoa sem esperança entra em desespero. E muitas vezes a saída para esse desespero é o suicídio. Isso aqui são trechos de WhatsApp. Está na apostila de vocês, mas está uma qualidade ruim. Aqui eu vou ler para vocês. Olha o que o camarada jogou no grupo, quem fazia parte, e outro comentando com outro amigo no WhatsApp. Boa tarde. Eu ando me sentindo meio perdida, sabe? Como se faltasse algo. Ultimamente eu ando tão desanimada, não tenho vontade de viver. Queria receber uma palavra de alguém enviada por Deus. Isso aqui é um pedido de socorro, não é? Isso é um grito de socorro. Ei, colega, me ajuda. Essa pessoa não hesitou em pedir ajuda. Ela se abriu ao diálogo e agora ela está esperando socorro. Eu só consigo pedir perdão a Deus por não querer mais continuar vivendo. Sabe, quando você me falou que olhou para o abismo e ele te olhou de volta, estou nesse momento. Não consigo mais continuar. Sentiu o peso dessa frase? Quando a pessoa estava comentando com alguém uma situação que passou e essa pessoa ao ouvir reportou assim: olha, sabe aquele dia que você falou que olhou para o abismo e ele te olhou de volta? Eu estou nesse momento. Eu estou aqui, o abismo está olhando para mim. Não consigo mais continuar. Qual é a sensação dessa pessoa em relação ao abismo? Qual é a vontade dela em relação ao abismo? Pular. Se precipitar ao abismo. E essa pessoa que recebeu essa mensagem agora vai ser fundamental nesse momento. Fundamental. Galera, boa tarde. Alguns dias não ando bem. Nada na minha vida ultimamente está dando certo. Penso muito nos meus filhos, na minha esposa, na minha mãe e nas amizades que aqui conquistei. Me encontro desmotivado, triste, solitário e infeliz. Quero pedir desculpas aos senhores e senhoras por algum descontentamento que vos causei. Desculpe se não participei de algumas brincadeiras ou encontros, pois já não me sinto bem. Fazendo uma análise geral de minha vida, vejo que sou um fracasso. Como pai, como marido, como filho, como amigo. Não tenho mais nada que me motive, que me faça sorrir, que me faça. E ele encerrou a mensagem. Isso aqui foi enviado no grupo de trabalho. Como é que esse camarada está se sentindo no seu ambiente de trabalho? Viu que ele está se retraindo socialmente? Viu que ele está rompendo com as relações interpessoais? Olha aqui, peço desculpas aos senhores e senhoras por algum descontentamento que causei. Desculpe se não participei de algumas brincadeiras ou encontros. Ele já não se sentia mais parte daquele lugar. Ele já não se sentia mais relevante para aquelas interações. Já não tinha mais vontade de participar das interações sociais. E começa a se retrair, por se sentir insuficiente, incapaz de atender às expectativas daquele momento, por se sentir um fracassado. Eu penso muito nos meus filhos. Isso aqui é o quê? É uma âncora no gatilho. Penso muito nos meus filhos, no meu pai, na minha mãe, na minha esposa. E lá embaixo ele fala o quê? Me sinto fracassado como pai, como marido, como filho, como amigo. Ele me mostra uma âncora positiva que se torna um fator ambivalente. E agora essa mesma âncora torna-se um gatilho, porque ele diz que tudo isso aqui que era bom para ele se deu um fracasso.
ah, meu querido, a tua família é importante para você. Eu falo, não, mas eu sou um fracasso como pai. Teus filhos te amam, não, eu não presto, eu não sou um bom pai. Mas a tua esposa, não, eu não sou um bom marido. Mas os teus amigos, eu não sou um bom amigo, falhei no caminho. E aí? O que fazer? Esse camarada está numa crise, está num turbilhão emocional, onde ele diz que tem coisas, eu penso muito nos meus filhos e sou um fracasso como pai. Resgatar esse indivíduo para o restabelecimento da conexão com a sua família, da conexão com a esperança, a conexão, a empatia, a compaixão, mostrar para ele que ele é um ser importante, que ele é relevante, ainda que ele ache e se encontre nesse momento de relevância, para aqueles que ele diz ser irrelevante, podem mostrar um sentimento de relevância. Pai, você é importante para mim. Não, eu não sou um bom pai. Eu te amo, você é importante para mim. Ei, teu filho te ama. Você já ouviu dele hoje? Você não quer ouvir ele dizer que te ama mais uma vez? Ambivalência. Ele está apresentando uma ambivalência aqui ou não? Penso muito nos meus filhos, eu não sou um bom pai. Penso muito na minha esposa, eu não sou um bom marido. Ambivalência. É importante, mas eu não sou bom o suficiente para aquilo que é importante para mim. O que é que você está vendo aqui? Uma criança, um pai no jornal e a mãe na onde? O que a mãe está fazendo? Celular. Quem está perdido aqui no meio clamando por atenção? O que é escrito aqui, pessoal? Rejeição o quê? Fatores de risco, rejeição social, rejeição escolar, rejeição familiar, rejeição passional, não é profissional, é passional, nos seus relacionamentos. Para mim, o pior de todas esses aqui é esse aqui, a rejeição familiar, porque a família é a base. Famílias desestruturadas geram indivíduos socialmente desestruturados. Indivíduos socialmente desestruturados irão desestruturar o seu ambiente social, o seu ambiente escolar, o seu ambiente profissional, o seu ambiente religioso. Tudo que está ao seu redor passará por um processo de desarranjo, porque esse indivíduo está construído, edificado sobre uma base desestruturada, e ele será um reflexo daquilo que ele foi forjado para ser. Por isso, o intento maligno do mundo é destruir a base, que é a família. Destruiu a família, você influencia na igreja, você influencia na sociedade, você influencia nas relações de trabalho, nas relações interpessoais. Por que eu vou te respeitar no trabalho se eu não tenho respeito em casa? Não respeito meu pai e minha mãe, eu vou ter respeito por ti, te orienta, rapaz. Já ouviu aquela frase? Quem respeita pai e mãe vai ser um bom marido, vai ser um bom filho, vai ser um bom profissional. Não é assim que nós aprendemos? E não é assim que nos comportamos? Quando vê um camarada que não tem respeito por autoridade, você já pensa, você deve bater na mãe, cara. Bullying, algo mais atual. O que está acontecendo aqui nessa cena? Eles estão intimidando essa criança, pisando em seu material, falando mal de suas roupas, e estão em superioridade numérica, superioridade de tamanho, intimidando alguém menor. O bullying ele pode ser moral, verbal, físico, psicológico e agora também o cyberbullying. Já não bastasse você ser perturbado fisicamente, presencialmente, agora pela internet. Misericórdia! As pessoas estavam fugindo do meio social para o meio, para o meio da internet. E até lá agora se move de boa. Você posta uma foto, alguém vai, faz uma edição, coloca sua foto na cabeça do cavalo, bota sua foto na cabeça do jumento. Isso para ser básico. Faz uma maquiagem. Agora tem programas que dá para você colocar fala
Foi dito uma vez que a internet é terra de ninguém. Alguém disse: a internet é terra de ninguém, você pode fazer o que você quiser, mas cuidado, toda ação tem uma reação inversamente proporcional. Às vezes quem pratica o cyberbullying também já foi vítima de um bullying moral, de um bullying verbal, de um bullying psicológico, está refletindo o sofrimento que foi causado. Nós temos que estar atentos quando acessamos a esses meios, porque tudo isso pode gerar em nós sinais e nos conduzir a um pensamento suicida. Medidas de prevenção: impedir o acesso aos meios para cometer suicídio, por exemplo, esconder armas, facas, cordas, deixar medicamento em local que a pessoa não tem acesso, de preferência trancados com alguém responsável em administrá-lo. Isso aqui é no caso você já identificou que a pessoa está com sinais suicidas, está apresentando um quadro de mudança comportamental, já deu seus sinais verbais, comportamentos diretos, indiretos, sinais verbais diretos, indiretos, já está em momentos de crise, saiu, está oscilando em crise. Tomamos essas precauções. Quero salientar, se alguém quiser, tem um cafezinho ali, você pode ir lá tomar um cafezinho. E o primeiro que tomar vai chamar os outros, né? Porque o cheiro vai invadir o ambiente, vai dar aquela sensação tão gostosa, né? Que durante o curso era bastava o primeiro tomar o primeiro xícara de café. O cheiro invadia o ambiente, deixava até a aula mais agradável. Então, não sinta-se privado de ter o prazer de provar um pouquinho daquele café. Amém? Realizar vigilância 24 horas, não deixando a pessoa sozinha, sob nenhuma hipótese. Contudo, observe a pessoa, faça uma vigilância amorosa, mas é uma coisa que você não pode fazer. Contudo, não deve ser feito de forma amistosa, sem parecer que a pessoa está em cárcere. Faça de fato uma vigilância, uma vigília de amor. Sabe aquela mãe hiperprotetora que não deixa o menino botar o pé descalço no chão, com medo do menino pegar um micróbio? Mas se o menino pegar um bicheirinho de vez em quando, como é que ele vai conseguir defesa? Se ele não arrancar o tampão da unha, pelo menos uma vez, quando bola no cascalho, como é que ele vai aprender que ele é capaz de superar as dores e as intempéries de uma vida? Pequenas dores que fortalecem. Então, quando você estiver zelando por uma pessoa que está passando por uma crise suicida, não seja uma pessoa cuidadosamente enfadonha. Então o sentido é preso. Você pode se tornar esse seu cuidado pode se tornar um fator de risco, se converter em algo ruim, e a pessoa querer fugir de você. Amém? Sempre procurar atendimento no serviço de saúde, pessoal. Indique, encaminhe as pessoas para os serviços especializados de saúde. Como eu falei no início, ao final deste seminário, você não será promovido a psicólogo. Você não vai sair daqui denunciador. Você não vai sair daqui interventor, primeiro interventor, abordador. Você não vai sair daqui com expert em suicida. Nós estamos aqui para captar a nossa mente, os nossos ouvidos, para captar os sinais indicativos de suicídio, que é para captar o indivíduo na ideação, no princípio da dor, no momento de fragilidade, no momento de sofrimento, para sermos empáticos, solidários e agir como uma ferramenta de resgate. Ok? Medicações prescritas pelo médico devem ficar com o familiar e ser dadas ao paciente somente no horário igual são prescritas. Explique com paciência essa necessidade de se enfatizar, sem enfatizar a pessoa. E você assim, doido, tu tem que tomar um remédio, tu não pode tomar na hora errada, senão vai ficar mais doido ainda. Enfatize o medicamento e o médico, não a pessoa. Meu querido, eu vou comprar logo o seu remédio, para que na hora certa você não fique sem. Eu vou ser alguém que vai te ajudar a receber todo o cuidado que você merece, na hora certa, no momento certo. Eu vou ser o seu relógio. Eu não vou deixar faltar aquilo que vai te fazer bem. É diferente assim, tu é doido, tu pode pegar isso aqui, não, rapaz. Tu vai querer tomar além da conta, quem vai controlar isso aqui sou eu. Tu tem capacidade para tomar conta de remédio? Miserável, está tomando conta de mim. Aí essa pessoa vai sentir o quê? Cada vez mais incapaz de lidar com si mesmo. Rapaz, eu sou nada. Não vê aquele meme? Rapaz, meu, o que eu estou fazendo da minha vida?
vontade de querer ajudar. Às vezes, diga assim. Tem uns que indicam a própria medicação para outra pessoa, né? Tipo, está depressivo, esse cara passou uma medicação e aí ele não toma, que essa aqui funcionou para mim. Exatamente. A pessoa está ali com a sua receita e quando alguém vai lá te ajudar assim, menina, não, vai comer isso aqui não. Fulano também estava com depressão, tomou foi esse aqui. Ah, com esse aqui ela ficou boa. Se eu fosse tudo tomar, era esse. Ou então, toma os dois juntos. Um dos dois vai funcionar. Aí dá uma hiperdose, uma dose descontrolada e pode potencializar aí um problema muito maior. Então, o remédio que o médico passou, oriente para tomar aquele remédio, naquela dosagem, porque é feito todo estudo, não é? O médico não olha para cá e diz assim, vou te dar 2 comprimidos de rivotril. Não é assim, o achou, o olhou. Há todo estudo, há um estudo de caso personalizado para cada pessoa, é um tratamento. Cada pessoa é um ser, você é único, até na hora de ser tratado. Na hora de ser cuidado, você é único. E a atenção que você receberá é única. O que não fazer aqui é importante, viu? Encontrei uma pessoa que precisa se evidenciando se existe um disparador de crise suicida que é chamado de gatilho. Isso nós já entendemos. E é o trecho que já li no livro Suicide by Cop, suicídio de policial e suicídio noutra perspectiva. Esse livro também foi escrito pelo coronel Marcos, lá da Polícia Militar do Paraná, coronel do Corpo de Bombeiros Edir Paixão, lá do Corpo de Bombeiros de Serras, dois coautores desse livro, que também me deram autorização para tirar esse trecho desse livro. Fique atento para que suas ações não venham acionar o gatilho. Na tentativa de acalmar e tranquilizar a pessoa, suas palavras podem ter um efeito reverso, acionando o gatilho. Escuta ativa e cuidado com o que você vai falar. Cuidado, pense bem antes de falar, porque o que você disser pode ter um efeito reverso. Olha uma atitude que pode ter um efeito reverso diante de uma situação de uma pessoa de uma crise suicida. Ignorar a situação. A pessoa tentou cometer um suicídio, a pessoa falou que está pensando em suicídio, a pessoa está falando que está querendo sumir, que está querendo morrer, que seria melhor se ela não existisse. E você faz o quê? Ignora. Ignora o que passa. Não ignore. Se a pessoa foi até você e abriu esse diálogo, não ignore. Não ignore. Ficar chocado ou envergonhado e em pânico. Não, nem me conta esse negócio que não pode isso não. Poxa, eu vim aqui atrás de socorro e recebi uma negativa dessa. Se você não pode ajudar, será que está passando por isso? Vamos buscar auxílio. Vamos atrás de alguém que pode ajudar. Você já procurou um psicólogo? Você já conversou com o pastor da sua igreja? Já conversou com o teu chefe no teu trabalho para te dar uma folga, para ele te dar uma liberação para você procurar um acompanhamento médico? Eu estou dizendo, eu não sou capaz de te ajudar, mas eu posso te ajudar a buscar alguém que possa te ajudar. Falar que tudo vai ficar bem, sem agir para que isso aconteça. Relaxa nisso, vai passar, vai dar tudo certo. E quando a pessoa está beleza, então o que você vai fazer? Não, vai para lá, já pensou, agora te vira. Vai dar tudo certo, vai na fé. E eu não faço nada para ajudar essa pessoa a ficar bem. Lembra daquela atenção genuína? Ela tem que estar presente aqui. Falar que vai ficar tudo bem, sem agir para que isso aconteça, é causar uma ilusão em quem já está desiludido. Desafiar a pessoa a cometer suicídio. Sai daí, tu não tem coragem, rapaz. Desce lá dentro, tu não pula nada. Eu não estou tentando ajudar, eu estou falando isso que é para ele descer. Quem aqui lembra da situação lá na Rede TV, lá no Cine TV? Tinham pessoas orando, pessoas curiando e pessoas incentivando. Pula, boi! Pula nada! Tu não tem coragem, desce logo daí, covarde! Você sabia que a incitação ao suicídio é crime? Na cadeia. Ainda que a pessoa cometa ou não o ato. Não precisa a pessoa
Imagina uma pessoa que está sofrendo, chega um indivíduo e diz: tu não tem coragem, desce logo daí. Isso é terrível. Fazer um problema parecer sem importância. Você não é o primeiro a tentar se matar e não será o último. Olha, fazendo o que a pessoa. A ideia desse camarada falando dessa é tentar diminuir a importância do suicídio. Rapaz, tu não é a primeira pessoa que tenta se matar e nem vai ser a última. Sai daí, vem pra cá, vamos buscar ajuda. Olha a ajuda que esse indivíduo está dando. Você não é a primeira pessoa e nem vai ser a última que vai tentar se matar. Ou seja, você não é o primeiro fraco, você não é o primeiro covarde, nem vai ser o último. Você é só mais um. Então, se eu sou mais um, eu sou irrelevante. Que diferença faz eu pular agora ou pular uma vez? Invalida isso. Tentar invalidar o sofrimento. Dar falsas garantias. Venha comigo e eu garanto que isso nunca mais vai acontecer. Uma pessoa que tenta suicídio, ela pode tentar novamente, ou pode nunca mais tentar, dependendo da maneira como ela for tratada. Agora, eu posso dar essa garantia? Não posso. Eu não posso dar essa garantia. Eu não posso olhar no seu olho e dizer: venha comigo e nunca mais você vai pensar em suicídio. Não dê essa falsa esperança. Porque se a pessoa sair dali, confiando na sua palavra, na primeira falha que você apresentar para essa pessoa, você será o gatilho de um pensamento suicida para essa pessoa. Aquele que se dispôs a ser a minha salvação, agora se nega a me ajudar, é porque não tem mais valor para ninguém mesmo. Está vendo como as nossas ações podem refletir de maneira reversa? Jurar segredo. Ninguém vai ficar sabendo. Isso não é um bom conselho. Se eu jurar segredo de uma pessoa que tenta o suicídio e desiste, eu vou estar somente postergando a próxima tentativa, a próxima crise. Eu tenho que ajudar essa pessoa a buscar auxílio. Como é que eu vou fazer essa pessoa buscar auxílio? Revelando o que aconteceu. Se eu jurar guardar segredo, eu estou dizendo para aquela pessoa assim: a próxima crise nós estamos juntos, vamos lá, vou mentir isso. E se eu não estiver lá na próxima crise e essa pessoa cometer suicídio, como é que eu vou me sentir? Poderia ter ajudado, mas eu prometi que não ia falar nada. Já houveram casos de suicídio que depois amigos das pessoas, aos prantos, disseram assim: ela falou que ia fazer isso. E por que você não disse para ela? Eu prometi que ia guardar segredo, porque ela disse que não ia fazer. E a pessoa foi lá e fez. Agora o trauma que essa pessoa que guardou esse segredo ficou. Essa pessoa agora tem o seu próprio gatilho para a ideação suicida. Comparações com outros casos. Fulano está pior do que você e tentou se matar. A pessoa que está sofrendo algum negócio desse, o que tu está fazendo aí? Não, a minha empresa faliu. Tu é doido, rapaz. Fulano perdeu a mãe com Covid e não tentou se matar por causa da empresa que é pular daí. Tentar diminuir a dor do outro, tornar a dor dele menos significante do que a dor dos outros. Como ninguém gosta de ser comparado com outra pessoa. Se alguém disser que gosta de ser comparado, eu quero conhecer esse indivíduo, porque eu ainda não conheci um único ser que gosta de ser medido pela regra de outras pessoas. Pessoal, se tiver com filho, avisa que a gente quer pular aqui, tá? Mitos e verdades. Tem muita coisa que a gente ouve sobre suicídio que não é verdade. Tem muita coisa que a gente ouve e que fato é. Mito, quem fala de suicídio não comete. Um dia eu ainda me mato. Então que lado não pode. Isso não parece ser um mito em se tratando de suicídio. Uma verdade: a maioria dos que se matam relatam sua intenção. A maioria. Quem são essa maioria? São as pessoas que na ideação suicida estão entre as fases de ambivalência e impulsividade. Mas uma hora dessa eu passo a faca no pescoço, uma hora dessa eu meto um tiro na cabeça, uma hora dessa eu me jogo na frente do carro desse. Impulsivo, agressivo, violento.
E esse é um pensamento que a gente tem que evitar. Isso é um mito. A pessoa fala, e na hora não acontece. Quer dizer que ela não vai fazer? Não. Quem fala dá sinais. Ela pode não fazer agora. Ela pode até não cometer. Mas isso é um sinal de alerta. Quer dizer que já há uma confusão na sua mente. E podem aparecer os gatilhos que vão levá-lo ao comportamento, ao planejamento e uma execução suicida. Cão que lava não morre, a pessoa fala demais, nunca tentou se matar, e no dia que tenta, consegue, ninguém fez nada, ninguém tentou ajudar, ninguém deu atenção. Já viu a história do Pedro e o lobo? Pedrinho mentiroso, o pessoal corria, era nada, era mentira. No dia que o lobo veio, ninguém acreditou, e era o lobo de verdade. Nós não podemos ser como esse Pedrinho mentiroso. Olha o perigo! No dia que o perigo vem, ninguém dá crédito. Isso é um mito dentro da questão do suicídio. Se alguém dá sinais, se você identificou os alertas, trate com atenção. Suicida tem intenção absoluta de morrer? Não, já vimos isso. A intenção da ideação do pensamento suicida é fazer cessar a dor que se está sentindo. E por muitas vezes a solução para o cessar da dor é a morte. Nem todo mundo que pensa em suicídio quer de fato cometer o suicídio, mas pode ser levado para este ato através dos fatores, através dos gatilhos e através da falta de suporte que pode mudar no decorrer da sua vida. Uma verdade: a maioria das tentativas suicidas e dos suicidas são ambivalentes. O que é ambivalência? Aquela balança irregular. Ora pende para a vida, ora pende para a morte. A pessoa vai para se matar, mas ainda pensa em viver. Ela morre, não morre, eu quero morrer, mas tem coisas que me fazem viver, tem coisas que me levam à morte. Ambivalência. A maioria dos suicidas está em ambivalência. Imagina a pessoa que está no parapeito da janela do seu prédio. Por que ela não morreu ainda? Existe algum motivo para tê-la segurada até ali, até chegar ao corpo de bombeiros, até chegar a PM, até chegar aquele mundo de curioso, até chegar. Quer dizer que ela não vai fazer? Não. Quer dizer que tem alguma coisa que ainda mantém na realidade da vida. Há algo que pode resgatar. Melhora após a crise significa que o risco acabou. Cuidado, isso é um mito. A pessoa estava com um pensamento suicida, mas ficou boa, parou de falar nisso, parou de se mutilar, agora está normalzinho, está do jeito que era antes, acabou o problema. Isso é um mito. Pode ser que ao receber ajuda, essa ideia esteja latente e ela queira somente dispersar as pessoas que estão tentando dissuadi-la do pensamento suicida. Somente dissuadir. E quando chegar na situação em que ela se sente confortável para tentar o suicídio, ela possivelmente tentará. O meu irmão fez isso. Ele começou com um amigo e pediu um remédio de acamado, né? Aí o meu amigo falou assim: "Para que você quer?" Não. Deu tempo. Aí passou um ano e 2 semanas. Aí ele foi. Com o veneno. Não, está tudo bem, tá certo. Você quer deixar esse negócio? Já superei. Superação muito rápida e repentina. Tá? Muitos suicídios ocorrem em período de melhora clínica. Isso é uma verdade. A pessoa está melhorando. Do nada, está respondendo bem a medicação, está respondendo bem ao tratamento psicológico. Acabou o risco. Não acabou o risco. Os sinais estão ali. O psicólogo ele passa por momentos em que ele vai identificar esses picos de melhora que podem ser seguidos por uma derrocada. Já viu aquela lâmpada antes de queimar? Ela brilha mais
veio médico, eu tenho um irmão que é enfermeiro, que tem essa base, ele falou assim: mano, isso chama-se a melhora da morte. É o último grito do corpo, é a tentativa final de tentar se restabelecer. Então o corpo emprega todas as suas forças para se restabelecer, e se não conseguir se manter aqui, a derrocada é total e a pessoa falece. Essa melhora repentina é muito perigosa. É melhor aquela melhora contínua, constante, gradativa, porque aí sim você vê que está funcionando, a pessoa está respondendo e é gradativo, degrauzinho após degrauzinho. Aquilo que é abrupto, de repente, é outro alerta. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos, isso é um mito. Todo suicídio pode ser prevenido através de uma escutativa, empática, através de um comportamento solidário. Pode ser prevenido se for abordado em seminários como esse, se for abordado o tema nas mídias, nas redes. Precisamos falar sobre essa questão da fragilidade emocional e psíquica das pessoas. E eles podem, essas conversas, esses diálogos, podem evitar a pessoa entrar nessa opinião chamada de ação suicida. Uma vez suicida, sempre suicida. Isso é um mito. Rapaz, falou já que você matar isso, cuidado. Quem tenta uma vez, vai sempre tentar. Já viu aquela história? Uma vez terminou, sempre terminou, uma vez bandido, sempre bandido. Isso não se aplica ao suicida. Lembrando que nem todo suicida quer morrer. Nem toda pessoa com pensamento suicida quer a morte. Ela quer a solução para a sua dor. Se no meio desse processo ela encontrar uma pessoa que está atenta aos seus sinais e fizer a abordagem através de uma escutativa, uma intervenção comunicativa e mostrar ferramentas que mostram para essa pessoa que é possível viver bem, é possível ter expectativas de vida, é possível ser importante, ser fundamental e relevante, aí sim eu estou trazendo essa pessoa para uma realidade possível e eu posso prevenir o suicídio. E essa pessoa pode nunca mais pensar em suicídio. Verdade, mas pode se prevenir na maioria. Uma outra verdade: a maioria dos suicídios podem ser prevenidos através de todo esse procedimento que nós falamos agora há pouco. Pensamento suicida pode voltar, mas eles não são permanentes. Isso é uma verdade. Lembra o que pode trazer à tona o pensamento suicida? Os gatilhos, os fatores de risco, transtornos mentais, fatores sociodemográficos, fatores psicológicos e os fatores sociais. Esses 4 modelos explicativos que nós estudamos aqui: modelo social através de Durkheim, os modelos psicológicos, os modelos sociodemográficos e os modelos de enfermidades clínicas incapacitantes ou não. Isso pode trazer aí o pensamento suicida de novo, mas não quer dizer que eles são permanentes. Vamos participar de uma dinâmica agora? Eu vou pedir a alguns voluntários. Eu queria que um voluntário vir aqui à frente. Se eu não tiver um voluntário, eu vou pedir um voluntário. Alguém se arrisca a ser um elemento de estudo para essa noite? Vou colocar uma cadeira aqui à frente. Eu queria que uma pessoa só ficasse sentada. Vocês vão ter que sentar. Vem aqui, Cássio. Você está me dando uma carta que vai participar. Vem cá, você aqui. Ah, não é pegadinha. Senta aqui, Cássio. Mas é ao vivo, não é? Irmãos, olha para o Cássio. Simpático, sorridente, não é? Contagiante. O Acácio é um indivíduo no meio da sociedade. Irmão José, vem cá. Coloque a sua mão sobre o ombro do Acácio. O senhor agora é família. Todo indivíduo, para se desenvolver bem, precisa ter um alicerce. E qual é o nosso maior alicerce? O primeiro alicerce que o indivíduo aprende? Família.
a família está com a mão sobre ele. Enquanto ele estiver sentado, ele está vivo. Enquanto ele permanecer sentado, ele tem uma possibilidade de viver, ele tem a capacidade de viver, ele tem sonhos, ele tem projetos. Ok? Só filho, vem cá, por gentileza. O indivíduo tem a sua base, que é a família. A família vai lhe ensinar conceitos, a família vai lhe introduzir, e ele vai passar por outro processo chamado educação. A educação nós conseguimos através de uma orientação em um lugar chamado escola. A escola vai me preparar para ter um bom estudo, uma boa faculdade, e com uma boa faculdade eu consigo ter um bom emprego. Quem falou emprego? Vem cá, Renato, você é um emprego. Você vai vir aqui atrás e colocar a mão aqui também. Lembrando, enquanto ele estiver sentado, ele está vivo. Enquanto ele estiver sentado, ele está vivo. As mãos ali são a importância desses elementos. O senhor é a, você, educação. Você, emprego. O camarada que tem a família, ele tem bons estudos, ele consegue um bom emprego. Um camarada com família boa, estudo bom, emprego bom, vai ter um bom relacionamento. Ele vai procurar um bom relacionamento. Valda, você é um relacionamento desse ano. A esposa dele. Quem melhor para o seu relacionamento? Um indivíduo que tem boa base familiar, uma base educacional, tem um bom emprego, vai procurar um bom relacionamento. Coloque a mão aqui sobre ele, a senhora é um relacionamento. Estão vendo aqui? Ele está sentado. Enquanto ele estiver sentado, ele está vivo. Agora, o camarada que tem uma boa base familiar, tem uma boa base educacional, tem um bom emprego, arrumou uma boa esposa, ele também tem os seus vínculos espirituais. Ele desenvolve a sua fé. Desenvolvendo a sua fé, ele estará bem social e espiritualmente. Eu preciso de alguém para ser a fé desse camarada. Tainara, vem cá, Tainara, você é a fé. Bora, fé. Ali, aqui ao lado. Com as mãos impostas sobre ele, ele está sentado. Enquanto ele estiver sentado, ele está vivo. Enquanto ele estiver sentado, ele está vivo. Mas o acaso, meu Deus, passou por um problema. A pandemia chegou e a primeira coisa que o Acácio perdeu foi o seu emprego. Tenta levantar, Acácio, não deixe ele levantar. Tenta levantar. Ele conseguiu levantar, mas ele perdeu o emprego. Só que o que acontece com o Acácio quando ele perde o emprego? Ele começa a faltar com as suas obrigações em casa. Irmã Val não fica muito satisfeita, começa a reclamar com a Acácio. Você é o homem, você é o provedor, você tem filhos para dar de alimentar. Vá trabalhar e acaba essa vergonha. Você é o homem dessa casa, você é o provedor. E se você não tratar de arrumar logo, eu vou te deixar. Quer saber? Tchau para você. O homem sem trabalho corre o risco de perder a sua estabilidade familiar. Tenta levantar a casa. Sem esposa, sem trabalho. O Acácio vê que não adiantou muita coisa ter bons estudos se ele perdeu, se ele foi capaz de manter o seu emprego. Tenta levantar a Acácio. Tenta mesmo. O Acácio, por conta de uma crise, uma modificação social que foi a pandemia, perdeu o seu emprego, que desestabilizou o seu lar, que o fez perder a esposa e o fez perder a fé nos estudos que ele adquiriu. Isso abalou a sua fé. Tenta levantar a Acácio. O que sobrou para o Acácio? A família olha para o Acácio e fala assim: tu é um miserável, fracassado, não serve para nada. Levanta. O que aconteceu com o Acácio? Morreu. Mas a família tomou uma atitude diferente. Pode achar aqui, família. A família disse: não se preocupe, nós estamos aqui para lhe ajudar, nós vamos lhe dar um suporte, nós não vamos lhe desamparar.
A família fala assim: você é um cara bem estudado. Os estudos que te conseguiram um bom emprego podem te conseguir outro emprego até melhor. Ele recobra a sua fé nos seus estudos. Recobrando a fé nos seus estudos, ele abre a sua mente e descobre que ele pode alcançar outros empregos e até melhorar a sua qualidade do seu currículo, o que abre as portas para empregos melhores. Tenta levantar a casa. Eu acho que a casa está devendo. Com um emprego melhor, a Valda reconhece que agiu impulsivamente. E ela fala: meu amor, me perdoe. Sendo um indivíduo que tem uma boa base familiar, que foi muito bem educado, e agora está certo de que pode prover a sua família, dá uma segunda chance ao amor. Restabelece o seu relacionamento, o seu vínculo interpessoal e o seu relacionamento com a sua digníssima, mostrando que é capaz de reestruturar a sua família. Pode apoiar, levante a casa. Não levanta. Um homem com uma família estruturada, um bom emprego, uma boa educação, ciente de que ela tem uma boa educação, tendo um trabalho, com a sua família restaurada, ele recobra a sua fé e diz: Deus existe, vem a fé. Ele recobra a sua fé e descobre que tudo com Deus é possível, e sem a fé ele também fica desamparado. Quando tudo está certo, quando a família dá o suporte, as portas se abrem e ele vê que é possível ter fé em momentos difíceis e manter-se vivo. Muito obrigado. Salve de palmas para quem vai ser. Em alguns lugares, essa dinâmica chama-se teias da vida, correntes da vida. Nós tivemos essa dinâmica, aprendi com o Cabo Edson, um grupo de negociadores de gás de São Paulo. Foi um pouco diferente da festa que a gente teve lá, mas o objetivo foi o mesmo. Vocês viram como as estruturas que formam o indivíduo são importantes para a manutenção da vida do ser? E quando ele começa a perder alguns laços, ele começa, uma coisa puxa a outra, mas como há uma base, essa base pode fortalecer os outros vínculos que ele perdeu. Conclusão: esse material teve por objetivo um breve esclarecimento sobre o tema tão sensível e atual que é o suicídio, e nos alertar para os sinais que estão diante dos nossos olhos, sinais que precisamos aprender a identificar para fazermos parte da solução. Somente conhecendo é possível prevenir, e o suicídio ainda é um tabu, às vezes escondido ou ignorado por gestores e profissionais do Brasil. Precisamos abrir os olhos e atentar os ouvidos ao grito de socorro da pessoa que sofre, muitas vezes ao nosso lado e com um grande sorriso no rosto. Precisamos aguçar os olhos para enxergar além das aparências, das máscaras e das cortinas. Com essa frase final, eu quero encerrar este seminário com o texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Consolais os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para conosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, parte B. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Amém. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade e a gente vai entender pela profundidade da importância desse tema, a relevância desse seminário, de que aqui foi apenas uma foi apenas um laboratório. Eu tenho certeza que esse seminário pode se estender a outros ambientes, a outras igrejas,
aí uma chamada para a pedagogia, e a pedagogia cristã. E ele é um dos nossos orientadores aqui, teológicos, né? É o VAR, quando a gente está em alguma questão aí, a gente chama de. É louvar a Deus também pela vida do presbítero Josué. Nos abençoe, querido presbítero Josué, que é líder do departamento de homens da Abelão. Louvar a Deus também pela vida de todos os visitantes, aí, pessoas ligadas ao dinheiro direto e indiretamente, os pais, seu Diogo, a irmã Rosa. Vocês têm aí uma presente, tá? Louve a Deus pela vida do Diego, que é uma pessoa muito importante lá no reino. E assim, eu não sei se pode ser dito a questão do certificado, mas explica aqui para eles. Meus irmãos, nós programamos a entrega dos certificados para hoje, mas nós tivemos um problema com a gráfica. Infelizmente não vai ser entregue o certificado hoje. Nós ganhamos a impressão desses certificados. Foi uma doação. Só que houve um problema com a demanda dessa gráfica. E de maneira que ficou impossibilitado trazer hoje. Mas eu quero convidar aqueles que puderem, nós faremos a entrega no domingo, aqui na congregação. Mas a posterior será entregue de maneira individual. Vou levar para cada um de vocês, combinar as acadêmicas de psicologia, vou entregar para a Renata, que entrega para as senhoras. Ou caso vocês queiram visitar a congregação no domingo, no culto das 18 horas até as 21, vocês são muito bem-vindos. E nós faremos uma entrega simbólica aqui diante de toda a congregação, em reconhecimento à valorização que vocês deram para esse seminário também. Então, aqueles que se sentirem à vontade para vir no domingo, receberão aqui no domingo. Ou quem não pudesse, receberá o seu certificado de maneira, no primeiro momento mais oportuno. Tá bom, meus irmãos? Bem, gente, e a entrega do certificado, sendo ele aqui ou pessoalmente, vale uma foto, tá? Todos que pegarem o certificado, tiram uma foto, mandem. No caso para ele, depois ele manda para mim. Nós temos uma mídia aqui na igreja e a gente sempre está divulgando. E esse trabalho precisa ser divulgado. E o grande final é justamente a entrega do certificado, o enriquecimento do currículo, né, para quem está aí estudando, para quem está já na área. E caso vocês estejam no domingo aqui ou recebam de forma pessoal, façam uma bonita foto e mandem para nós. Falar em mídia, o Acácio está fazendo um trabalho muito legal. Ele postou na íntegra a aula de ontem, né? E fez até me animar para a gente comprar aí já o material para melhorar o áudio e tudo mais. O Acácio se prontificou. E ontem teve 25 curtidas, eu comandei. Olha isso, várias curtidas, e é assim que acontece. Porque tudo hoje é uma questão de mídia, né? A atitude dentro da igreja é um comportamento midiático. Lá fora, as pessoas estão nesse momento com o celular na mão e podem ser de alguma forma tocadas. E eu louvo a Deus por tudo, pela vida de vocês. E gostaria de fazer uma oração, tá? Eu queria orar, nós queríamos orar para cada um de vocês, orar pela vida do Diego. O Diego, ele poderia muito bem ter criado aí uma estratégia, e esse seminário, 50, 70 reais no mínimo por cada um, seria muito pouco, né? No ambiente acadêmico, 4 horas num seminário como esse, vale muito, em outros locais também. E o pastor Diego, ele ministrou gratuitamente. Esse valor simbólico de R$10
foi nada. Quero louvar a Deus pela vida também das irmãs que estão ali, sempre vão servir ali no coffee break. Deus abençoe. E nós só temos a agradecer pela vida do Diego, tá bom? Sem palavras. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, meu Deus, pela bênção da instrução, Senhor, pela bênção da oportunidade que temos a cada dia de crescermos como ser humano, de acrescentarmos, agregarmos valor à nossa caminhada. Que todo o material colocado aqui, exposto, explicado, deixado na apostila, seja uma ferramenta para o profissional de saúde que está aqui, o profissional de segurança, o pai de família, o cidadão, o cristão ativo, todos nós que fomos alvos desse ensinamento, que nós possamos, meu Deus, no tempo oportuno, na hora, Senhor, na hora que for, meu Deus, termos a capacidade de sermos alguém que se importe, alguém que abrace o desesperado, o que está, meu Deus, prestes a tomar esta decisão infeliz de tirar a própria vida. Eu já oro pelas famílias aqui representadas. Estamos no mês chamado mês de Setembro Amarelo, onde todas as estruturas governamentais, extra-governo, de saúde, religiosas, estão unidas, meu Deus, para uma conscientização pela vida, uma conscientização pela saúde mental e emocional. E eu te peço, meu Deus, que nós, ao sairmos daqui hoje, sejamos um remédio, sejamos uma porta, um abraço amigo, sejamos a resposta de alguém que talvez esteja tão próximo de nós, mas até hoje nós não enxergamos. E a partir de hoje nós iremos perceber no contexto da família, no contexto de vizinhos, de amigos, no trabalho, meu Deus, que nós sejamos instrumentos da vida, que nós sejamos instrumentos da paz. Nós oramos, meu Deus, para que o Senhor continue abençoando cada família aqui representada, nos guardando de todo mal, o mal, meu Deus, espiritual, o mal do século, a ansiedade, a angústia, a depressão. Senhor, guarda a nossa alma, a nossa psique, o nosso emocional, destas setas, meu Deus, que são tão comuns nos dias de hoje. Sustenta a fé de cada um de nós aqui, meu Deus. Nós oramos te agradecendo pela vida do Diego, pela vida da sua família, Diaconisa, oramos, meu Deus, te agradecemos, meu Pai, pelo chamado, pelo ministério do evangelista Diego, que ele seja próspero e a cada dia venha, Senhor, crescendo na tua presença. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque tu respondes a nossa oração no nome soberano de Jesus. Amém? Amém. Faça assim com a sua mão. Nós vamos impetrar a bênção apostólica, mas antes nós gostaríamos de fazer assim. Eu vou subir aqui, a Cássio, alguém sobe aqui, nós vamos juntar, fechar o corredor, mostrar a apostila com o ministrante no meio, ao lado dele a sua esposa. Vamos fazer uma foto bem bonita para a gente deixar no registro. Amém? A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos